Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora de literatura e o tema da nossa aula é Semana de Arte Moderna. E detalhe, a Semana de Arte Moderna vai ser o marco da nossa literatura brasileira, porque até então a nossa literatura ela meio que copiava o modelo europeu. Não estou dizendo que nós ainda não tenhamos influência de outros elementos. Claro, continuamos tendo, mas passamos a ter uma literatura com a nossa cara, com o nosso jeito e com a nossa fala. Mas o que é que antecede aí a Semana de Arte Moderna? Porque não foi de ontem para hoje, né, de um dia para o outro que tudo aconteceu, né? Os nossos modernistas, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, enfim, eles e outros, né, eles tiveram antecedentes, muita coisa aconteceu antes, tá certo? Primeira coisa que acontece, né? A exposição da Anita Malfatti, em 1917, é considerada, inclusive pela crítica, é considerada pela crítica como um marco do modernismo, certo? Então, a Anita Malfatti, quando traz sua exposição expressionista para o Brasil, em 1917, ela marca esse início de movimento modernista. E essa exposição, ela não foi muito bem vista, principalmente pela ala conservadora da nossa arte, não, certo? E ainda uma das críticas mais conhecidas, né, sobre essa exposição da Anita Malfatti foi a crítica feita pelo Monteiro Lobato, tá certo? Chamada, muito conhecida por muitos, né, que o nome como Paranoia ou Mistificação, mas lá no jornal tem acerca da exposição de Anita Malfatti, tá certo? É uma das críticas mais famosas que o Monteiro Lobato, na verdade, gente, para quem conhece um pouquinho da narrativa, o Monteiro Lobato queria fazer uma crítica diretamente ao Picasso, mas, né, ao Picasso e aos outros autores vanguardistas. Mas ele utilizou-se dessa exposição da Anita Malfatti, tá certo, para fazer uma crítica e foi diretamente para ela. Antes da exposição da Anita Malfatti, o Oswald de Andrade, ele vivia muito, né, ele ia muito à França, muito para a Europa, ele chegou a morar 8 meses fora, e ele entra em contato com as vanguardas europeias. Em 1912 ele volta, ele retorna e traz lá na bagagenzinha dele tudo que ele aprendeu sobre principalmente o cubismo e o futurismo. Isso foi muito importante, por quê? Porque ele traz para o Brasil as inovações que na Europa estão acontecendo, né? Aquele start, na Europa deu aquele start, dizer assim, a gente pode fazer uma arte diferente, no Brasil a gente pode criar também uma arte mais brasileira, tá certo? Então, em 1912, ele conhece, né, ele traz, né, para o Brasil o futurismo e principalmente o cubismo, tá certo? Que ele é amigo do Leger, enfim, e ele traz essas características. Artistas e intelectuais brasileiros passaram a se encontrar para planejar a Semana de Arte Moderna. Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Manuel Bandeira. Apesar do Manuel Bandeira não ter participado da Semana de Arte Moderna, ele deu a sua contribuição, sim, e Villa-Lobos foram importantes nomes, né, daquele momento. Villa-Lobos, o grande musicista, né, músico. Bom, vamos falar um pouquinho da Semana de Arte Moderna, né? Segundo Mário de Andrade, a ideia da Semana de Arte Moderna pertence ao pintor Di Cavalcanti, certo? Inclusive, a capa do programa da Semana de Arte Moderna, não só a capa, mas o cronograma, etc., é dele, né? O cartaz, a pintura é do Di Cavalcanti. Além do grupo que se reunia, né? Os 5, né? O Clube dos 5, lá ali na Vila Crial, eles se reuniam num casarão, hoje não existe mais o casarão. As reuniões eram frequentadas por ricos oligárquicos e jovens talentosos sem recursos. As diferentes posições ideológicas dos participantes animavam os encontros com diversos debates e considerações. E esse grupo dos 5? Quem eram esse grupo dos 5? A Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral, certo? A Tarsila do Amaral, ela não participou diretamente da Semana de Arte Moderna, ela não estava no Brasil na época, mas ela contribui. E o Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Inclusive, tem várias imagens, né, deles ali, desenhos, né, deitado no chão, outro ao piano e etc. A proposta era fazer o seguinte: a Semana de Arte Moderna acontece em 1922, 100 anos depois da nossa independência política de Portugal. Então, eles queriam aproveitar esse centenário para nos tornarmos também independentes literariamente, artisticamente. A ideia era juntar essas duas comemorações, tá certo? Que é o marco da nossa, seria o marco da nossa independência cultural, ok? E paradoxalmente falando, a independência cultural, mais a Semana de Arte Moderna, ela tem uma influência muito grande das vanguardas europeias, principalmente a vanguarda futurista e a vanguarda cubista, tá certo?
E aí você deve se perguntar, todo mundo aceitou, Patrícia, essas vanguardas muito rapidamente? Não, nem todo. Mário de Andrade demorou um pouco mais, mas o futurismo, o cubismo, o expressionismo da Anita Malfatti, eles se fizeram presentes, né, na Semana de Arte Moderna, tá certo? A semana aconteceu, o teatro, né, ele foi alugado na semana, entre 13 e 18 de fevereiro, inclusive o recibo tem dizendo Semana Futurista. Não tem Semana de Arte Moderna, o nome do recibo. Por quê? Porque o teatro foi alugado, o Teatro Municipal de São Paulo, ele foi alugado e 3 dias à noite nós tivemos algumas, além das exposições que aconteciam, né, no saguão do teatro, algumas declamação de poesia, né, palestras que eram feitas no teatro mesmo, né, na boca de cena do teatro, foram feitas à noite, nos dias 13, 15 e 17, certo? Nesse contexto, a gente teve, além da palestra de abertura do Graça Aranha, a gente teve recital de poesia, música, e causou um estranhamento muito grande, que era essa proposta mesmo, principalmente no segundo dia. O segundo dia, ele foi realmente bem mais impactante, tá certo? Nós tivemos, inclusive, até vaias, etc. Inclusive, as pessoas dizem, né, que essas vaias foram contratadas pelo Oso de Andrade. Ele negou, mas é um negar dizendo assim, não fui eu não, mas a gente, é como se sentíssemos na escrita, né, no que as pessoas dizem, que ele realmente tinha contratado, porque para ele a vaia é futurista, ok? Pós-Semana de Arte Moderna. E aí, o que foi que aconteceu? Porque a semana acontece em fevereiro, a gente tem um pós. O que acontece depois da Semana de Arte Moderna? Divulgar todas essas ideias. E como é que eu vou divulgar? Nas revistas e também nos manifestos. Foram criados 3 manifestos, um em sequência do outro. Esses manifestos traziam essas novas ideias e as revistas também foram meios de divulgação. O primeiro manifesto é o Manifesto da Poesia para o Brasil, tá certo? Esse manifesto foi criado pelo Oswald de Andrade, é um dos grandes nomes da Semana de Arte Moderna, e ele queria uma poesia primitiva para exportação. E para ele a ideia era trazer para as pessoas a língua portuguesa mais crua, mais primitiva. Inclusive, a língua portuguesa que era desconsiderada principalmente pelos acadêmicos, contanto que ele fala a viva contribuição de todos os erros. O nome Pau-Brasil vem do nosso primeiro produto de exportação, porque eu também quero exportar a nossa poesia, né? Então, o Pau-Brasil não foi à toa, tá certo? Ele escolhe, muito inteligente, Oswald de Andrade, escolhe com essa perspectiva. O manifesto é extremamente irreverente e muito anti-acadêmico, tá certo? Então, é um manifesto que demonstra essa irreverência, mas é contra a cultura acadêmica e a dominação europeia, o que é aí um paradoxo, porque as vanguardas europeias, né, têm um outro contexto, mas tudo bem. O movimento propõe aí uma poesia primitiva, construída com base na revisão crítica do nosso passado histórico, ele faz uma revisão do passado do Brasil, certo? E na aceitação e valorização dos contrastes da realidade cultural brasileira, ok? O movimento Pau-Brasil foi revestido pela junção do moderno e do arcaico, junta-se os dois, culminando em Revolução Artística Nacional, que teria como base as raízes primitivas do Brasil. É importante mencionar ainda que, junto com a publicação do manifesto, ocorreu também a publicação do livro Pau-Brasil, do Oswald de Andrade. O segundo manifesto, ele é oposição ao manifesto da Poesia Pau-Brasil, que é o Manifesto Verde e Amarelismo, que depois passou a ser chamado de Escola da Anta. Surgiu com a reação a esse nacionalismo crítico do Oswald de Andrade, e eles eram nacionalistas ufanistas, ou seja, exagerados, tá certo? Constituída aí pelo Menotti Delpíquia, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. Eram os nomes do movimento, do Manifesto do Verde e Amarelismo. O Verde e Amarelismo evocava uma reação ao modelo nacionalista, tá certo? Defendia uma espécie de patriotismo exacerbado, ufanista, até mesmo com tendências fascistas, uma vez que propunha o nacionalismo puro, sem interferência das características estrangeiras. Mais uma vez, um novo paradoxo, por quê? Porque há uma influência das vanguardas europeias na proposta da semana e, por conseguinte, também na modernidade. Em 1927, o verde amarelismo transforma-se na escola da Anta, ou o grupo da Anta, mas a característica principal continuou sendo esse ufanismo exagerado, beirando, inclusive, gente, a xenofobia.
O terceiro e mais radical de todos os manifestos é o manifesto da antropofagia, ou manifesto antropófago, tá certo? Contesta aí com sarcasmo, né, essa xenofobia da anta. Vocês perceberam que um manifesto acaba criticando o outro, né? Esse manifesto também foi feito pelo Oswald de Andrade, com a ideia de criticar esse exagero nacionalista da escola da anta. Por quê? Porque eu posso ser brasileiro, eu amo o meu país, mas eu sou crítica também a alguma coisa dele, tá certo? No caso da escola da anta não havia criticidade, beleza? Representando esse manifesto, nós temos o Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral e o Raul Bopp. Inclusive, a própria Tarsila do Amaral fez o quadro, né, o Abaporu, que é antropófago, deu de presente, ela mostra o Raul Bopp primeiro, mas ela dá de presente de casamento ao Oswald de Andrade. E é esse quadro que é símbolo, inclusive, desse movimento. As ideias dos grupos eram divulgadas na Revista da Antropofagia, da qual também participaram o Antônio de Alcântara Machado, o Geraldo Costa e outros autores, né? A revista demorou bastante, ela teve muitos números, tá certo? E 2 fases. Bom, contrariamente à xenofobia da escola da anta, os antropófagos não negavam a cultura estrangeira, mas também não copiavam nem imitavam. A ideia da antropofagia, gente, é não copiar, mas sim ter influência, porque todos nós temos, não existe texto puro. Todo texto que você fala é fruto das suas experiências. E eles entenderam isso. No entanto, nesse contexto da antropofagia, o que eles assimilavam de necessário, que eles achavam necessário, era a cultura erudita. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque o movimento da antropofagia ele vai ter uma influência grande lá no movimento da Tropicália, que vai acontecer muitos anos depois. No caso da Tropicália, eles têm influência da antropofagia, só que eles vão juntar a cultura erudita com a cultura popular. No caso aqui, só a cultura estrangeira, mas considerada erudita, tá certo? E aí eles traziam para o Brasil. Tudo bem? Bom, a linguagem desse manifesto é repleta de metáforas, tá certo? Contendo aí alguns fragmentos poéticos, tupi ou não tupi, né? Tupi ou não, eis a questão, lembrando aí Shakespeare, tá certo? Oswald de Andrade recupera o compromisso da literatura com a sonhada nova civilização brasileira. E o movimento foi um divisor de águas na literatura brasileira, sim, tá certo? Além da conscientização estética, estimulou a divergência de opiniões entre os próprios modernistas. E aí você deve se pensar, e como é que a gente propaga isso? Através das revistas. Você viu aí a revista da Antropofagia, mas nós tivemos também Terra Roxa e Outras Terras, a revista chamada Festa, a revista chamada A Revista, e eu trouxe uma das principais revistas aí, que é a revista Claxon, para conversar com vocês. Nós tivemos muitas revistas, mas a Claxon ela já modifica principalmente pela sua questão editorial, certo? A imagem da capa da revista Claxon já era uma inovação, ter esse A grande, né, em cor vermelha. Foi o primeiro veículo dedicado à propagação dessas ideias modernistas e, sem dúvida, a mais representativa desse movimento, porque cada uma das outras revistas elas tinham temas específicos, claro, dentro da modernidade, mas temas específicos a serem desenvolvidos. Foi pioneira na publicação da crítica cinematográfica no país, idealizada e organizada pelo Guilherme de Almeida, pelo Sérgio Milliet, pelo Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e outros autores, e defendia a ideia de que a arte não deveria ser uma cópia da realidade, de cultuar o progresso e prezar pela atualidade, ou seja, ela trazia o que a modernidade propunha desde então. E a revista Claxon foi uma das principais, tá certo? Nós tivemos outras também, tudo bem? Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima!